Gente, muito boa noite, sejam muito bem-vindos. Nós estamos aqui começando mais uma live da Brazilian Solutions. Hoje nós vamos falar sobre o sistema tributário dos Estados Unidos e as maiores diferenças com o sistema tributário do Brasil. Por que isso? Porque você vai se familiarizando aí, né? Você que já teve alguma empresa no Brasil, você pode se familiarizando com os nomes, fazendo associações e entendendo mais. Porque, no geral, as pessoas, quando elas começam a pensar em abrir empresas aqui nos Estados Unidos, a se envolverem em negócios, elas ficam muito preocupadas. Elas ficam, meu Deus, eu não entendo nada, eu não entendo inglês, esses nomes diferentes. Acaba percebendo que o sistema aqui é muito mais simples, tá, gente? Bem mais simples, então, tanto a parte de estrutura empresarial, como a parte tributária também, que explica aí por que os produtos no Brasil são tão mais caros. Gostaria de começar pelo que eu chamo de sopa de letrinha, porque a gente sabe, tá familiarizado lá com os nomes no Brasil, a gente sabe, por exemplo, qual que são os números que identificam as pessoas físicas e as pessoas jurídicas, né? Aí que chega nos Estados Unidos tem mais número do que a gente tá acostumado, então, pra quem assim é bem iniciante nesse assunto, vamos lá, vamos explicar essa sopa de letrinha que eu falo, porque ainda por cima é cheio de vogal, os nomes em inglês, e aí mistura com os sons das vogais em português, as pessoas se confundem. Então, vou começar esclarecendo isso aqui. Então, no Brasil, a gente tem, por exemplo, o cadastro de pessoa física, que é o CPF, né? O CPF aqui nos Estados Unidos, ele é o equivalente ao SSN e o ITIN. O Social é o queridão, né? Que todo mundo quer, que todo mundo que almeja um green card aí vai ter. Ele é chamado de Social Security Number, beleza? Esse é o Social. E esse número, ele é usado nos Estados Unidos para várias funções, ele tem várias funções. Ele serve para construir crédito, ele é um número muito importante, é como se fosse o RG aqui também, sabe? Ele te dá benefícios do governo, não somente para declaração de imposto de renda, tá certo? Como eu tinha falado antes, a gente tem o ITIN, que é o Individual Taxpayer Identification Number. E esse número, ele também é o equivalente ao CPF lá do Brasil. Por que tem dois números aqui e no Brasil tem um só? É porque aqui tem essas questões mais imigratórias, porque as pessoas do mundo inteiro investem e abrem empresas nos Estados Unidos. E os Estados Unidos têm um código tributário bem agressivo. Eles também tributam pessoas que não são residentes fiscais aqui. Esse ITIN Number, ele é um número do contribuinte, Individual Taxpayer Identification Number, número individual do contribuinte. Ele serve para as pessoas que não são elegíveis a terem o tão sonhado Social Security Number, que as pessoas que nascem aqui ou têm green card são elegíveis. Então, o ITIN, a única função dele é declaração de renda. E a forma que você se torna residente fiscal sem ter um green card é pelo número de dias que você passa aqui. Além disso, podem ter ITIN numbers, o ITIN, pessoas também que nunca pisaram nos Estados Unidos. Então, se você tem renda nos Estados Unidos, tem renda a declarar por algum motivo, por exemplo, foi coletado muito imposto na sua renda, você pode enviar, fazer uma declaração de renda, criar um ITIN number para conseguir o reembolso. Mesmo que você seja investidor, que você tenha tido uma renda nos Estados Unidos e você nunca tenha pisado nos Estados Unidos. Além do ITIN Number e do Social, nós temos também o equivalente ao CNPJ, né, no Brasil. Para você conseguir o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, você precisa tirar o NAID, você precisa tirar o KNAI, né? Isso tudo vai influenciar a forma que você é tributado. Aqui já começa mais simples. A pessoa física, quando você abre uma empresa nos Estados Unidos, você vai ter o EIN. O que significa isso? Significa Employer Identification Number. Então, empregador, employer, é quem tem empregados, é quem é empresário. Então essa aí é a sopa de letrinha que eu queria esclarecer pra vocês, beleza? Agora vamos falar um pouquinho, né? Agora que a gente já entendeu esses nomezinhos, vamos falar um pouquinho do processo de abertura de empresa. Quais são as maiores diferenças do processo de abertura de empresa no Brasil e nos Estados Unidos?
No Brasil, para você registrar lá o seu CNPJ, você vai primeiro precisar tirar o número de registro do contrato social, que é o NIE. Então, você está registrando lá, você faz o seu contrato social, escreve todas as regras que redigem aquela empresa, o que acontece com a empresa se você morrer, etc. Mas no Brasil, você começa primeiro escrevendo isso, criando esse número, né? Esse número você vai registrar ou na Junta Comercial Estadual, se você for profissional liberal ou de outra forma. Aqui nos Estados Unidos não tem nada disso. Aqui nos Estados Unidos você registra o seu Employer Identification Number, EIN, com a Receita Federal e, como dizem os americanos, that's it. Muito mais simples. Aí, depois que você registra tudo isso, define a natureza jurídica lá no Brasil, você tem que registrar no estado também. Não, aqui nos Estados Unidos, pula tudo isso e só registra no estado. Você vai ter um outro número também, que é um número do estado, mas esse número não é super usado assim na empresa. Você vai ter um certificado de organização, de incorporação da sua empresa no estado, mas isso vai ser mais para você usar quando você for procurar as informações lá fiscais no estado. Então vamos falar um pouquinho dessas estruturas empresariais no Brasil. Geralmente tem umas 7, né? Então você tem assim o MEI, empresário individual, sociedade simples, sociedade empresária limitada, a sociedade anônima, sociedade de cooperativa, e tem mais uma que basicamente está em desuso no Brasil. Aqui nos Estados Unidos, nós temos dois principais tipos de estrutura empresarial, mas nós temos assim 4 formas de tributação. Sole Proprietorship, que seria aí o equivalente ao MEI e ao empresário individual, em que a pessoa é tributada no imposto de renda pessoal. A outra forma tributária que nós temos seria a sociedade aqui nos Estados Unidos. E aí nós vamos para as corporações aqui nos Estados Unidos. Seria a S-corporação e a C-corporação, que é quando há pagamento de salário. Bem mais simples também. E assim, tem um tipo de empresa que eu tinha falado antes, né? Nós temos essas 4 formas de tributação, mas 2 tipos de empresa. Então, um tipo de empresa seria a corporação, que pode ser tributada como a S-corporação ou como a C-corporação, ou a LLC, que é a Limited Liability Company, e é um coringão. É um coringão porque esse tipo de empresa pode ser tributada das 4 formas. Incrível, né? Porque lá no Brasil, essa tributação, ela é específica para cada faixa de renda da empresa. E é uma forma bem mais complicada de ser calculada. Vai depender do KNAI, da área de atuação, se é MEI, tem limites, né, mínimos e tetos também. Aqui nos Estados Unidos, não. Aqui nos Estados Unidos existem sim vantagens entre essas diferentes formas de ser tributado, porém a Receita não vai te falar não. Não existe um teto para falar assim, agora você não pode ser mais tributado como sole proprietor, que é tributado no seu imposto de renda pessoal, porque você atingiu o teto. Não. Inclusive, isso pode ser desfavorável para você. Pode ser que você pague mais impostos justamente porque você está sendo tributado como sole proprietor. Então, assim, essas são as principais diferenças, né? No Brasil, todos os tipos de empresa podem coletar o Prolabore. O Prolabore é o salário aí do dono, dos diretores, né? Aqui nos Estados Unidos, somente a S-Corporation e a C-Corporation é que podem ter salário. Bom, vou ficando por aqui hoje. Uma boa noite para vocês e até terça-feira.